Hoje nós vamos falar de um assunto aprendendo com os erros de 5 pais na Bíblia. Por que esta mensagem? Exatamente porque grandes homens e mulheres de Deus falharam. E a Bíblia é um manual de instrução para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque todo erro tem as suas consequências. Amém? Teria muito mais, só que nós vamos falar apenas de 5. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Naquele mesmo dia, 1 Samuel 3,12, naquele mesmo dia cumprirei contra Eli de princípio a fim tudo quanto tenho falado a respeito de sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e não os repreendeu. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite para glorificar o teu santo nome, para, Senhor, te exaltar na beleza da tua santidade e dizer que verdadeiramente, Senhor, estamos aqui para pedir a tua bênção e para aprender mais e mais de ti, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pessoa que nós iremos falar é exatamente de Eli. Qual foi o erro de Eli, ou do sacerdote Eli? O erro dele, amado, foi passividade. É o que mais nós encontramos na igreja, na geração dos dias de hoje, pais muito pacíficos. Aqueles pais que são chamados de liberais demais, que vão evoluindo conforme o tempo, e o tempo está evoluindo para o pecado, para a destruição, e as pessoas hoje acham tudo muito normal. Eu sei que algumas coisas nós não podemos ficar lá no passado, mas tem coisa, amado, nem para hoje, nem para um futuro próximo ou distante devemos aceitar. O sacerdote Eli, ele tinha um grande defeito. Ele já era velho, e pelo fato de ser velho, ele dizia assim: eu já sou velho demais para ficar me estressando com esses meninos. Eu sou velho demais, sabe, para ficar me desgastando os meus dias a falar com esses garotos que não eram pequenos, já eram homens, já conheciam a palavra de Deus. Meu amado, nós sabemos que nos dias de hoje existem grandes homens que têm os seus filhos afastados do caminho do Senhor, desviados. Mas o correto é não deixar eles tocarem nada do que é santo e do que é do Senhor, uma vez que não está no caminho do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli habitavam dentro do templo com mulheres. Você está entendendo? As irmãs que trabalhavam à porta da tenda, que trabalhavam ali, ele ia, como diz a linguagem da malandragem, ia chavecar as irmãs, que mais sem vergonha ainda eram as que deixavam ser chavecadas, sabendo que eles eram filhos do sacerdote, mas elas queriam, de certa forma, amado, também esculhambar o ministério. Mas a palavra de Deus diz que o castigo vem para todos aqueles que tentam se levantar para a destruição da obra que é do Senhor. Pais que deixam o pecado entrar na tua casa e fingem que não está vendo, que deixam os teus filhos, que deixam as tuas filhas que estão na igreja, que estão ministrando, que estão fazendo parte de alguma coisa, a andar na revelia. E esses erros traz grandes consequências. 1 Samuel 2,22 diz: Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele ouvia, diz ele, não via, mas ele ouvia as pessoas comentarem. Tem coisa que pai e mãe ouvem e ainda fala assim: é despeito do inveja dos meus filhos ou das minhas filhas. Falam isso porque não tem capacidade, ficam inventando coisa. Às vezes, como pais e mães que somos, por muitas vezes nós não acreditamos mesmo, porque é difícil acreditar em certas coisas.
Mas eu já fui moleque, eu já fui criança, você também. E nós sabemos que dependendo da idade é difícil. Não podemos crucificar, mas também não podemos fingir que nada está acontecendo. E Eli fingia. Ouvia dizer, mas fingia que não era com ele, não era com a família dele. E por ser sacerdote ele tinha por obrigação de ter a tua casa no altar. Amém? E quando se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação, porque seus filhos se fizeram abomináveis a ele, e ele não os repreendeu. Versículo 13 diz que os seus filhos fizeram abomináveis aos olhos do Senhor. Eu não posso fazer nada com meu filho que é adulto, mas eu também não posso aceitar sem repreender. Se vai haver mudança, isso é uma outra história. Mas eu não posso aceitar dentro da minha casa, porque hoje é uma vírgula, amanhã é uma frase, depois da manhã é um texto inteiro e logo em seguida é um livro. Coisas que vão trazendo, vão montando e nós não vamos perceber. A Bíblia diz, amado, lá em 1 Timóteo, que nós devemos criar os filhos com disciplina e com respeito. Amém? Os dias de hoje você vê os teus filhos chegar na tua casa e dizer, olha, minha professora é chata. Ah, minha professora pega muito no meu pé e começa a inventar um monte de coisa. Tem pai e mãe que nem vai atrás saber o que é, vai lá brigar com a professora, e quando ela descobre quem é o teu filho, diz, ah, eu não acredito que meu filho seja desta maneira. Pai e mãe, vamos acordar para os dias de hoje. Sabe, nós não podemos criminar os outros, não podemos repreender os outros. Acontece isso na igreja. O líder fala para o teu filho que é criança, que é adolescente, que é jovem, ah, repreende alguma coisa, ele chega na casa e diz assim, eu não vou mais para a reunião. Por que, meu filho, você não vai mais para a reunião? Ah, porque fizeram isso, fizeram aquilo e aquilo outro. Tem coisa que é verdade. Mas ainda que seja, nós devemos colocar os nossos filhos aos pés do Senhor, goste ou não goste. Amém? Devemos manter os nossos filhos na casa do Senhor. Porque se lá eles não estiverem seguros, aonde vão estar? Não podemos ser pacíficos. E este homem foi pacífico demais. Amém? Amém. Eli não podia dizer que ele era o homem banana, era o homem penca. Banana para ele era pouco. E Deus, amado, ele repreende. E sabe o que aconteceu com Eli? Porque fingia que não era com ele. Deus matou ele e matou os seus filhos. Porque a geração de sacerdócio daquela época era, no lugar do sacerdote ficavam os filhos, que eram levitas, que eram ministros, que também mais à frente assumiam. Mas Deus diz, essa geração corrupta, que veio da descendência do pai, porque a culpa era dos filhos, claro, mas a culpa maior era do pai. Porque não quis saber, porque não quis ver, porque faz vista grossa. É muito fácil falar dos cabritos dos outros. É muito fácil jogar pedra no telhado dos outros. Mas quando a pedra vem para o nosso telhado, ele é mais frágil do que o do vizinho. Amém, meu irmão? Eu tenho filho, você tem filhos. Nenhum de nós estamos livres. Mas uma coisa nós podemos fazer, não ser pacífico demais. Segundo, qual foi o erro de Isaac e Rebeca e Jacó? O erro foi preferir um filho mais do que o outro. Pastor, mas isso acontece em 90% das famílias, infelizmente. E você vai entender o que isso acontece e qual o resultado disso daí. Acontece, amado, que transforma-se um sentimento de rejeição. Pode gerar na criança, no jovem, até mesmo no adulto. A Bíblia diz que Rebeca, ela ouve o pai, que era Jacó, falar com Esaú. E ela faz o quê? Ela monta um esquema, sabe? Ela monta um esquema para que na conversa que estava Isaac falando com Esaú, aquela mãe disse assim, escuta, ele já está velho, está quase morrendo, ele vai dar a bênção da primogenitura. O primogênito, amado, não era Jacó, o primogênito era Esaú. Talvez você pergunte assim, pastor, o que quer dizer a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura é porque eles eram patriarcas na época, e havia um poder, uma provisão, uma prosperidade sobre eles, e era de tradição que o pai passasse para os teus filhos, como Abraão passou para Isaac,
estaria passando para Esaú, Esaú passaria para os teus filhos, mas não que a família não recebesse, mas era uma tradição. É como em alguns países onde existem reis, né? Quando o rei morre, fica o primogênito, ou aquele que é do lugar devido. Mas aquela mãe que tinha preferência por Jacó, porque Jacó era aquele que se fazia de coitado. Jacó, sabe, foi uma criança que sempre se fez de coitado. Era aquela criança boazinha, obediente na frente da mãe. Por trás ele era mentiroso, corrupto. Ele era tudo que não prestava. Mas a mãe achava que ele era santo. É tanto que o nome dele, Jacó, tem tudo a ver com o enganador, porque ele enganava. Deus muda, quando tem um encontro com Jacó, muda a sua frase, muda o seu nome, muda a sua história. Sabe, meu irmão, há muita gente desta maneira, que olha para os filhos, às vezes tem 5, 6, 7, 10 filhos. Hoje em dia é difícil ter esse tanto, exceto a Shirley e o Peter, né? Mas antigamente você tinha 7, 8, 10, 12. Meus avós tinham 12 filhos. Teve uma tia que teve 23. Irmã da minha mãe. É que não nasceu todos, mas se todos fossem viver, alguns perdeu de parto, né? Morreu lá. Antigamente era muito precário, mas era 23. E ela era parteira. Eu acredito, irmão, que às vezes em alguns casos até tem um filho melhor do que o outro. Mas a Bíblia diz assim, que aquela mulher, ela monta um esquema e Jacó segue em frente e rouba a bênção do irmão. Aquela mulher, ela deixava bem claro que o que ela tinha preferência era por Jacó. O plano deu certo, mas olha o que gerou no coração de Esaú. Gênesis capítulo 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó. Esse ódio, ele foi tão profundo, ele foi cozinhando no coração daqueles dois irmãos, que separou esses dois irmãos por 5 anos. Alguns erros de pais e mães, e a gente ao longo da nossa vida, a gente sabe onde errou. Isso vai nos carregar talvez para a vida toda. Mas nós temos que entender que não é porque meu pai errou no passado, minha mãe errou no passado, eu tenho que errar hoje e fazer meus filhos errar no futuro. Jacó tinha 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Áser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Mas o preferido era José. Gênesis 37, 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José do que a todos os filhos. Israel, porque depois de seu nome se tornou Israel. Amava mais a José do que todos os filhos. Por quê? Porque ele era talvez o mais estudioso, era talvez o mais educado, o mais simpático, o mais crente, o mais inteligente, o mais bonito, etc. Já viu pais que fazem assim? Não, mas a minha filha, o meu filho, isso é diferente. Fala dos 9, mas não fala daquele, porque aquele é diferente. Cuidado, irmão. O diabo pode cegar os teus olhos. Cada pai e mãe sabe o defeito do filho e da filha, mas não exalte a ele, ou não, sabe, o abata em palavras na frente dos outros, porque eles vão se sentir ou exaltado ou diminuído. E Jacó, ele repete exatamente o que a mãe fez com ele. Ele era o preferido, ele faz a mesma coisa. Ele começa a preferir José, sabe? E quando ele prefere José, lá, acontece grandes coisas. Gênesis 37, 3 e 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Ou seja, aonde ele se juntava, não conseguia falar com José pacificamente. É tanto que eles programaram a morte do próprio irmão. E você conhece a história de José no Egito. Por quê? Por um erro da avó, que passou para o pai, que gerou nos filhos. Preste atenção. Nós estamos sujeitos a errar. Mas quando nós erramos, porque queremos errar, isso tem uma consequência muito grave. Próximo pai que errou. Qual foi o erro de Ló? Entregar as filhas ao espírito de promiscuidade. Gênesis 19, 8 diz assim: tendo 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos bem parecer. Porém nada fazeis a estes homens, porquanto se acham sob a proteção
de meu teto. Sabe qual foi a consequência da atitude de Ló? Ele, para se autopromover de alguma coisa, ele lançou as suas filhas, que eram virgens, para aqueles homens tê-la, e ele diz assim: faz o que bem entender. Ele entregou. Às vezes a gente tem visto pais que entregam filhos e filhas a um suposto casamento abençoado. Aquele casamento que diz: não, fulano é gente boa, você não viu como ele fala bem, tem um bom carro, tem uma boa conta bancária. Entrega. A filha talvez gostava daquele um pouquinho mais pobre, trabalhador, mas não. A aparência daquele que supostamente fosse rico, com o pobre ela não podia sair. Com o rico ela chega até de madrugada. O pobre podia dormir em casa. O rico, se ele quiser, fica a semana inteira. Porque são pais que estão empurrando os seus filhos, porque eles acham na visão deles que aquela é a melhor situação. E tantas outras. Sabe o que aconteceu, sabe, com essas meninas que perdeu a sua virgindade de maneira errada, que foi lançada simplesmente para satisfazer o ego do pai? Elas mais para frente, amado, elas mantêm relação sexual com o próprio pai. Sabe, esse capítulo é um capítulo na Bíblia que condena esse tipo de pecado, que está em Levítico 18, do 1 ao 30. Aquilo que nós fazemos hoje com os nossos filhos, nós vamos colher amanhã. E isso é realmente muito difícil. É a mesma coisa. Tem coisas que você não recebeu, e às vezes é difícil você fazer. Hoje pela tarde eu estava falando a respeito disso na minha casa. Eu fui criado de uma maneira com muito amor, da maneira dos meus pais, principalmente do meu pai. Meu pai sempre foi aquele homem muito durão, né? Ele brincava com a gente, quem não conhecia pensava que ele estava brigando. E eu disse hoje para minha esposa assim: você sabia que meu pai nunca me disse eu te amo? Porque eu acho que eu nunca ouvi meu pai falar isso nem para minha mãe, nem para ninguém. Porque era o jeito chucro dele. Aí a Beth falou assim: Jô, seu pai já disse para você que ele te ama? A Jo olhou para mim e falou: não. E é uma verdade. Eu tenho uma dificuldade. Não só com a Giovana, com a Tainã, com o Rafael. Eu tenho essa dificuldade com a minha esposa. Ela fala: eu te amo, eu falo: eu também. E parece que não, irmão. É uma dificuldade que vem lá de raiz. Às vezes eu tenho facilidade de abraçar um de fora, porque esse é o meu trabalho, mas às vezes eu tenho dificuldade de abraçar um filho. E às vezes quando abraça, é aquele tapinha nas costas assim. Verdade, eu estou abrindo meu coração, que é uma verdade. E isso é uma sequência de lá do passado, que foi quebrado metade, mas ainda restou um resíduo, para você ver como que isso é complicado. Então o que você pode fazer para os teus filhos hoje, corrigindo o passado? Corrija para que os teus netos não venham colher aquilo que você colheu por causa dos teus pais. É verdade. Sabe, os teus pais também não têm culpa, porque com certeza eles também não receberam. A gente só dá aquilo que recebe. Aquilo que você tem é o que você pode dar, aquilo que você não tem é difícil. Amém? E nós podemos quebrar isso, ainda há tempo para todas as coisas. Próximo, qual foi o erro de Abraão? Agir sem pensar. No capítulo 15, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa, mas essa promessa demora. E aí Sara, então, o que ela faz? Ela resolve ajudar Deus. E ela então sugere, como ela não podia ficar grávida, que Abraão coabitasse com Agar, que era sua escrava. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que o seu cônjuge sugere, faça e vai caindo de cabeça. Porque às vezes, amado, por um momento de ira, de mágoa, de rancor, a gente fala coisa, mostra coisa, sabe? Expõe a pessoa e depois você se arrepende. E aí? Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou vendo. E não fica feio?
Não é a mesma coisa do marido e a mulher que briga, aí a sogra vem e dá palpite? Sabe o que acontece com a sogra? Ela vai ficar com a cara mexendo e arrogando, porque eles depois voltam de boa, e a sogra é que não presta, é a chata, é a metida, é a entrona. E essa coitada só foi ajudar. Não é verdade? Está brigando, larga para lá, só ora, você que é crente. Mas não expõe as pessoas porque você está nervoso ou porque você está nervosa. Porque palavras não voltam atrás. Palavras lançadas, por muitas vezes ela dói mais do que um tapa no rosto. Amém? E aquela mulher, ela disse assim: olha, como eu já estou velha, Deus prometeu, mas até agora Ele não cumpriu. Faz assim, vai lá para habitar com Agar, eu vou tratar ela como se fosse a minha filha, e esses filhos como se fossem os meus. Às vezes nós queremos ajudar Deus, sabe? A fazer logo. Mas antes é necessário pesar, amado, todas as consequências. Gênesis 16, 1 ao 14 diz assim: disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Para ele era muito cômodo. Muito cômodo. Dizia: tá bom, eu vou me esforçar. Vou me esforçar e fazer a tua vontade. Ele poderia dizer: não, mulher, misericórdia. Abraão era o pai da fé. Era um homem que teve a ousadia de ter a fé maior do que todos tiveram. Ele poderia dizer: não, eu creio. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Mas ele não fez força para isso, sabe? Depois que o problema estava criado, a Bíblia diz que Abraão não assume o seu erro como pai. Ele diz a Agar: está nas suas mãos, ele fala com a mulher. Quando a criança nasce, que Sara expulsa aquela criança porque o dela nasceu. É claro, amado, Ismael ficou com ciúme, era o primeiro. Ele não tinha culpa que ele era filho da empregada do patrão. Mas ele estava grande, aí nasce o verdadeiro filho do patrão. Estavam lá comemorando um aniversário, uma festa. O que ele faz? Talvez uma maneira de ele se defender, uma expressão de ciúme, ele começa a debochar da criança, junto com a mãe. A patroa vê que era Sara. Ela fica indignada, fala: como que está debochando meu filho? E diz assim para Abraão: despede essa mulher hoje. Sabe o que Abraão disse? Ela está em suas mãos, faça o que você achar melhor. Covardia. Sabe, amado? A criança não tinha culpa nenhuma. Talvez a expressão de Abraão queria dizer o quê? Não, essa criança não significa nada, não resolve nada. Abraão, amado, na verdade, ele não pensou nem um pouquinho no seu filho. Ele pensou em resolver a situação da tua casa. Talvez se fosse alguém hoje, dizia assim: mas também só tive filho com ela porque você mandou. E ela poderia dizer: você foi porque você também é pilantra. Você podia ter fé e aguardar que chegou Isaac. Mas tem coisa que nos convém. Tem coisas que você faz dizendo assim: eu tenho essa carta na manga. Amanhã depois, ele ou ela fizer alguma coisa que me contraria, eu vou jogar isso na cara. Sabe, meu irmão? Abraão foi um grande homem, mas está muito claro que ele agiu sem pensar. E quando nós agimos sem pensar, o preço é alto. Próximo, qual foi o erro de Davi? O adultério que arruinou a vida da família. 1 Samuel 11:4 fala a respeito disso, que Davi se deitou com alguém que não era para fazer aquilo. A Bíblia diz que como ele era rei, ele podia ter quantas esposas pudesse e quantas concubinas quisesse. Era uma lei da época. Mas ele tinha que pegar alguém que era virgem, que não tinha compromisso com ninguém, tinha que abençoar esta moça, moraria no palácio e a sua família ficaria bem. Não roubar aquilo que já tem dono. Mas ele então se encanta com Betseba, ele fica apaixonado por esta mulher, ele tem uma atração física muito grande por ela.
E ele, por ser rei, por ser patrão, por ter autoridade, ele abusa dessa autoridade, ele abusa desse sentimento, desse poderio. Ah, eu posso, quem é que vai me pedir? Eu sou o dono da empresa, eu sou o dono da casa, eu é que mando no pedaço, comigo é assim. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que o mesmo pecado que Davi se relacionou com a esposa dos outros, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, diz que o seu filho Amon se relaciona sexualmente com Tamar, a sua própria irmã. Saiba que o pecado, ele não vem no tamanho e na medida que você pecou, ele vem 100 vezes mais. O preço é alto. É a história da semeadura. Eu semeei um grão de milho, nasceu um pé de milho com 3, 4 espigas que tem centenas de grãos. Ainda no capítulo 13, versículo 26 ao 36, a Bíblia também diz que Absalão, filho de Davi, dominado por um ódio muito grande e mortal, por tudo que aconteceu com a tua irmã, ele mata o próprio irmão e foge. O pecado de Davi, amado, abriu uma brecha no mundo espiritual, na sua família, facilitando a ação do diabo, facilitando a ação de Satanás. Então Deus olha para ti nesta noite e te corrige. O erro que cometeram com você, procure não fazer o mesmo. Amém. O erro que meu pai cometeu lá no passado, não estou aqui para falar mal da memória dele, mas é uma verdade. Meu pai foi alcoólatra, nós sofremos muito com isso. Eu via muitas vezes, eu criança, meus irmãos diziam: eu não quero uma vida dessa para mim, sabe? E os meus irmãos se tornaram alcoólatras, e eu só não me tornei porque o Senhor me alcançou. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que a gente não quer, nós acabamos atraindo. Jesus pode quebrar isso. Se alguma dessas coisas tem acontecido na tua casa, na tua família, no teu casamento, eu quero orar pela tua vida hoje, para que Deus venha quebrar esse principado, que lá atrás houve uma brecha, e que essa brecha quer se manifestar na sua vida hoje e amanhã, ou talvez nos seus futuros filhos, netos. Mas Deus pode nos alcançar e quebrar esse principado. José, como ele era muito temente ao Senhor, ele quebra esse principado, e os teus filhos não têm essa mesma raiz que veio dos seus avós e dos seus pais. Sabe, meu irmão, nós precisamos ser pessoas maduras em Cristo. Tem gente que o pai é estourado, se converte e continua estourado. Tem crente que está na igreja que a gente tem vergonha de dizer que é crente, porque não dá testemunho de crente. Sabe, são pior do que os profanos. Pessoa que é olho por olho, dente por dente. Esse é o histórico da vida da pessoa. Todos da família é assim, sabe? É a família barraqueira. E aí vem um crente para a igreja barraqueiro. Deus quer transformar, quer tocar, quer mudar a história, mas Ele não deixa. Ele diz: não, eu nasci assim, meus pais é assim, eu vou morrer assim. Quem quiser me aceitar, que me aceite assim. Cuidado, porque a maldição, ela aceita aqueles que têm um coração endurecido e não querem mudança. Jesus disse: quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Se você nasce de novo, é porque aquele eu que você tinha morreu, não presta. Porque se prestasse, Deus ia fazer com que você, sabe, a cada dia ficasse mais jovem. Não precisava nascer, precisava matar o velho homem, enterrar, sepultar no batismo, para que o novo nasce. A geração de hoje é uma geração insubmissa, é uma geração que não se submete a ninguém, é uma geração de revolta. Talvez você foi criado numa situação do regime militar com os teus pais, porque antigamente era assim, e você dizia: não, com os meus filhos vai ser diferente. Ah, não, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Mentira. Você até tenta, mas daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa, e tudo que você falou do teu pai e da tua mãe, lá na frente você vai dizer: falava tanto do meu pai e minha mãe, mas eles tinham razão. Nós temos que aprender as coisas boas e guardar, as ruins deixar. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: nos convertemos. E a principal coisa
Para aqueles que se converteu é mansidão, é andar de bem com o teu irmão. Amém? Porque essa é a nossa família. Aplauda o Senhor.